hoje, a próxima ferramenta da gestão da qualidade que a gente vai trabalhar é o gráfico de dispersão. Vocês viram que a gente já viu alguns diagramas, a gente já usou algumas ferramentas visuais. Hoje, das ferramentas visuais que a gente vai usar, essa é a mais matemática delas. Por isso que eu comentei com vocês que ter o computador vai facilitar um pouquinho o trabalho. Porque a gente vai calcular, além dos pontos de desenhar o gráfico, a gente vai calcular a correlação. Já vou explicar exatamente o que é isso. Então, o Excel é uma mão na roda, sem dúvida alguma, para esse tipo de exercício. Então, o gráfico de dispersão, como definição, é um gráfico que serve para mostrar o que acontece com uma variável quando a outra muda, para testar possíveis relações de causa e efeito. Juro que eu tentei simplificar essa definição. Sei que ela não ficou ultra simples, mas a ferramenta do gráfico serve para você avaliar o quanto que algo interfere em outra, uma coisa interfere em outra coisa. Por exemplo, se eu quiser avaliar dentro do meu processo produtivo, vocês se lembram que a gente fez eu falei para vocês lá no início dos estudos de Hawthorne, que fizeram teste avaliando a influência da iluminação nos funcionários? Aquilo era tentar avaliar a influência que a iluminação tinha na produtividade. Ou seja, enquanto a iluminação muda, o que muda na minha produtividade? Até botei um exercício o exercício de desafio vai ser bem parecido com isso aí. Então, na verdade, a gente utiliza o gráfico de dispersão dentro da empresa, dentro do departamento de marketing, dentro do departamento de produção, quando a gente quer avaliar o impacto e o resultado da gente alterar as variáveis. Então, um outro exercício que eu coloquei foi de investimento em publicidade. Esse é um cálculo que pouquíssimas empresas fazem. Que é o quê? Será que se eu gastar mais em determinado tipo de publicidade, eu consigo vender mais? Até quanto que eu posso gastar que vai continuar me trazendo retorno a mais? Então, poucas empresas fazem esse teste. Tem muita gente que prefere ou não investe nada em publicidade, ou investe o famoso 2% do faturamento. Né? Mas nunca leva em consideração o mercado dela, que tem suas próprias características, e que muita coisa na administração a gente aprende com teste. Então, o diagrama de dispersão é uma ferramenta que auxilia nesse teste, porque ele ajuda você a mostrar. Você faz vários testes, e a partir do gráfico você observa qual que é o melhor resultado. A partir do gráfico você observa como que um fator influencia outro. Daqui a pouco você descobre que você está gastando uma quantia de dinheiro num veículo de comunicação, por exemplo, que não está te trazendo retorno nenhum. Você estava gastando aquele dinheiro todo à toa e você nunca ia saber. Tá? Então ele ajuda a gente a mensurar, a avaliar a influência de um fator em outro. É muito importante, pessoal, que os dados sejam coletados em pares. Como assim? Para a gente montar esse gráfico, vocês vão ver que a gente sempre vai precisar de duas linhas ou duas colunas. Porque para a gente montar esse gráfico, a gente precisa fazer a comparação. E você não tem como comparar uma coisa com ela mesma. Então a gente vai fazer sempre a comparação entre dois fatores. Tá? Então os dados são sempre organizados em pares. Ah, professor, e se eu quiser organizar 3 fatores? Aí não é o gráfico de dispersão que a gente vai fazer. Tem um outro gráfico de dispersão, que é o gráfico de dispersão tridimensional. Mas eu não tenho conhecimento matemático para conseguir explicar para vocês como funciona. Tá? Mas seria mais ou menos tentar avaliar a influência de 3 fatores. Por que é tão mais complicado influenciar 3 fatores? Porque não é só eu influenciando você. É eu influenciando você, que influencia ele, que me influencia para influenciar você. Então existe uma relação muito grande, exatamente. Então assim, matematicamente fica muito complexo. Dentro da administração, a ferramenta que a gente usa é sempre o gráfico de dispersão bivariado, esse seria o nome técnico, que tem 2 variáveis. Essa é a definição. Então a gente sempre vai comparar uma variável com a outra. Se você tiver 3 variáveis, você tem que analisar elas isoladamente. Faz o gráfico de dispersão para as 2 primeiras, faz o gráfico de dispersão para a segunda e para a terceira, e faz o gráfico de dispersão da primeira para a terceira. Então você consegue ter as 3 influências, mas não avaliá-las em conjunto. Aí não é o propósito. Então por isso que os dados são sempre coletados em pares, em 2 números. No exemplo vai ficar mais claro. Então o objetivo aqui é a utilização do gráfico e da estatística a seu favor. É uma forma de você, usando o gráfico para visualizar, se você vê que tem o desenho, ou usando a estatística para fazer o cálculo, você conseguir fazer uma tomada de decisão. Então esse é o principal propósito da gente usar o gráfico de dispersão. Bom, passo a passo para a gente montar um gráfico de dispersão. 3 passos relativamente bastante simples. Primeiro, criar uma tabela com dados. Lembrando que essa tabela tem que ter só 2 linhas ou só 2 colunas. Tá? Porque a gente está comparando pares. Então, quando vocês forem montar a tabela,
Não adianta pegar um tabelão enorme, não. Você tem que montar a tabela específica. Ou duas linhas, você vai comparar a primeira linha com a segunda linha, ou duas colunas, você vai comparar a primeira coluna com a segunda coluna. Depois, gerar o gráfico. Aí eu vou ensinar vocês, hoje em dia, para quem usa o Office, a versão 2007, é só clicar em inserir dispersão. Ele já monta o gráfico para você. Então, realmente, é só gerar o gráfico. Esse é o comando, né? Eu vou mostrar na prática. E, por último, inserir a linha de tendência. Essa é um pouquinho mais complicado de fazer, tem que clicar com o botão direito nos dados ali, mas ele vai gerar uma linha que serve para você analisar a tendência. Pessoal, vocês já devem ter ouvido falar dessa palavra tendência. O que é o significado dela? O que vocês associam com tendência? Provável. O que pode acontecer, o que é provável que aconteça. Como vocês acham que é definida? Talvez a tendência de moda seja um uso meio diferente da palavra aí, tá? Vamos só tirar a tendência da moda. Mas tendência, normalmente, quando você coloca, tendência do comportamento, tendência dos preços, tendência dos resultados, é você tentar fazer uma previsão. Mas como que vocês acham que essa previsão é feita? Como que eu defino uma tendência? Baseado no histórico. Então, o gráfico de dispersão vai fazer a mesma coisa. Baseado nos dados que você já tem registrado, já tem guardados, ele vai tentar te apontar para que rumo que aquilo está caminhando. Se é para cima ou se é para baixo. Cuidado, pessoal. Isso aqui é naqueles filmes que escreve lá, disclaimer, né? Aviso. Ninguém sabe do futuro. Quando a gente faz uma análise de tendência, não quer dizer com 100% de certeza que é aquilo que vai acontecer. Mas muitas vezes é interessante você fazer o cálculo de tendência para que você tenha um rumo, uma direção para tomar uma decisão. Porque quando você vai fazer uma decisão, sua decisão é sempre sobre o futuro. Não dá para você tomar decisão sobre uma coisa que aconteceu ontem, a decisão já foi feita lá para trás. Você tem que fazer decisões sobre o futuro. Então é melhor tomar decisões sobre o futuro com ferramentas que falem sobre o futuro. Tá? Embora a gente precisa saber que nem sempre é aquilo que vai acontecer. Então, previsões econômicas, tomar bastante cuidado em como usar essa ferramenta, mas ela é muito interessante por isso. Ela te ajuda a definir qual é o comportamento esperado, em cima dos dados históricos. Tá? Então, a linha de tendência vai ser algo bem bacana para a gente montar aqui. A linha de tendência, ao mesmo tempo, também serve para mostrar a correlação entre os dados. Correlação, né? A correlação é de que forma que o comportamento de um dado influencia o comportamento de um outro dado. Ou seja, o quanto por cento, qual foi aquele exemplo que eu dei lá, o primeiro exemplo que eu dei? Da luz lá. O quanto por cento que a iluminação explica a produtividade das pessoas dentro de uma empresa. Como que você faz para descobrir isso? Você vai jogar os dados lá. Iluminação de 100 lumens, a produtividade é tanto. 300 lumens é tanto. 500 lumens é tanto, 700 lumens é tanto. E você vai avaliar se com esta variação que você provocou, também houve a variação na produtividade. Então isso, a correlação, é explicar o quanto que essa variável, iluminação, influencia essa variável produtividade. Tá? Sei que está uma explicação, algo bem teórico, mas é que a gente vai entrar na parte prática. Né? Primeiro é importante fazer essa introdução. Então a correlação vai ser exatamente avaliar se existe influência ou não nesse comportamento. Porque pode ser que a gente descubra que tenha fatores que não influenciam absolutamente nada. Pode ser que a gente vai tentar fazer a correlação entre duas coisas e elas não apresentem nenhuma influência. Tem coisas dentro da empresa, por exemplo, às vezes o clima organizacional, então a relação entre as pessoas dentro da organização e as vendas dentro da empresa, você pode falar assim, se as pessoas estiverem mais motivadas, elas vão vender mais. Você pode achar isso. Aí você pode fazer um teste. Você pode calcular um nível de motivação, entrevistando as pessoas, e analisar o número de vendas. E fazer essa pesquisa várias vezes ao longo do tempo e enxergar se existe variação no comportamento ou não. De repente você descobre que o clima organizacional tem uma correlação muito grande com vendas. Ou seja, tem uma influência muito grande nos resultados de vendas. Agora, às vezes tem outras coisas, por exemplo, será que a taxa de rotatividade dos funcionários influencia nas vendas? Não sei, vamos fazer o teste. Vai calculando qual é a taxa de rotatividade, ou seja, o quanto que os funcionários estão saindo ou entrando na empresa e comparando com as vendas. De repente você pode descobrir que não tem influência. Às vezes o seu produto é um produto fácil de vender, o vendedor não precisa ser treinado. Ou às vezes até ao contrário, o vendedor com mais tempo pode acabar adquirindo hábitos dentro da empresa que faz com que ela não tenha aquele gás inicial. Então, assim, cada organização é diferente uma da outra. Então, é para isso que a gente usa essas ferramentas, para que a gente possa testar na nossa realidade se aquilo é importante ou não é.
Tá? Então a correlação é isso. E aí, a gente analisando um gráfico de dispersão, que é mais ou menos assim, boa sorte para quem vai fazendo lápis, é dessa forma que a gente analisa se existe correlação. Vocês vão perceber, gente, que a análise é visual. Vocês já conseguem ver algumas diferenças entre esses gráficos? Talvez vocês ainda não entendam exatamente como eles são formados. Mas dá para ver, por exemplo, que aqui, ó, quanto maior é y, maior é x. Vocês concordam? Fizeram isso em matemática, né? Então você vê que uma variável está aumentando com relação à outra. E nesse caso aqui? Maior é y, menor é x. Quanto maior é y, menor é x. Então, por exemplo, você pode fazer a relação entre as despesas e o lucro da empresa. Quanto maior as despesas, menor o lucro. Claro, né? Uma relação direta. Então, o gráfico de dispersão serve para mostrar essa relação para você. Mostrar de que forma isso é influenciado. E aqui ele chamou de pode haver correlação positiva e pode haver correlação negativa. Vocês veem que, se vocês conseguem enxergar que tem alguma relação? Eles estão um pouco mais dispersos aqui, mas ainda assim você consegue enxergar que tem uma linha de alta. Da mesma forma que eles estão relativamente concentrados aqui, mas dá para enxergar uma linha de queda. Agora pode acontecer também, pessoal, que não ocorra correlação. A figura 7 e a figura 8 aqui mostram isso. Ó. Não existe nenhum comportamento ali onde você possa traçar uma linha de tendência. Se você traçar uma linha de tendência, provavelmente ela não vai explicar nada. Não vai dizer se que tem influência ou que não tenha. Né? Então é bem provável, na verdade, que não tem influência. Então a gente vai fazer uma análise, lembra que eu falei? O gráfico e a estatística a seu favor. A gente vai fazer uma análise gráfica, mas a gente também vai colocar um convenientezinho legal da estatística. Esse aí só para o pessoal do computador. Bom, exemplo. Então, coloquei o primeiro exemplo para a gente fazer junto para mostrar para vocês como funciona. Um dado professor de uma determinada faculdade que ministra aulas no curso de administração fez um controle de notas e faltas dos alunos de uma turma. Agora, como forma de desmotivar os alunos a faltar, quer demonstrar estatisticamente o problema das faltas, mostrando a relação entre notas e faltas. Entenderam o problema, pessoal? Eu tenho turmas no 7º semestre, finalzinho do curso, onde a gente faz muita aula prática, mais ou menos como a gente tem feito aqui. E a prova é muito parecida com a aula prática. E eu sempre falo para eles, pessoal, sobre faltas, na minha disciplina, normalmente as pessoas que têm mais faltas reprovam mais do que as pessoas que têm menos faltas. Eu sei que não são todas as disciplinas que são assim, embora pareça que seja, mas na minha isso é a realidade. Né? Então, vou apresentar alguns dados para a gente fazer um cálculo aqui. Então, tabela com dados. Imaginem, pessoal, que eu peguei aqui 10 alunos e anotei as notas e as faltas desses alunos. Queria que vocês olhassem primeiro como que a tabela às vezes é complicado de analisar, não é, pessoal? Você olha e você tenta ver, aí você lembra lá, ó, o cara com 9 teve 4 faltas, o cara com 7 teve 6, mas o cara com 5 também teve 6. É difícil de você extrair uma informação de uma tabela, porque a tabela é muito boa para você obter os dados, mas ela não é tão legal para você analisar. Desculpa, e colocar, dispor os seus dados, mas ela não é legal para analisar. Então, normalmente a gente utiliza o gráfico para facilitar a análise. Então, vamos fazer o quê? Vamos pegar esses mesmos dados aqui. Vamos trouxer aqui. E vamos jogar eles no nosso querido Excel. Então, os mesmos dados que eu tenho aqui, notas, faltas, A, B, C, D. Certo? Galera, então agora eu tenho os mesmos dados que eu tinha ali na minha tabelinha que está em formato de gráfico, eu tenho agora na minha tabela numérica. Vamos usar isso aqui.
Certo? Então, qual é o passo para a gente fazer o nosso gráfico de dispersão? Primeiro, organizar os dados em tabela. Percebam aqui, pessoal, que eu tenho duas colunas. Eu tenho a coluna das notas e eu tenho a coluna das faltas. E o que eu quero avaliar é exatamente a influência que as faltas têm nas notas. Certo? Então, temos esses nossos dois dados aqui. O que a gente vai fazer é marcar os nossos dados. Seleciona lá usando o mouse ou segurando o shift com as setas. Você vai selecionar os campos que você quer. Agora, como que monta o gráfico de dispersão? Para quem está usando o Office 2003, é inserir, gráfico, aí tem que procurar o tipo, gráfico de dispersão. Para quem está usando 2007, é só vir no menu, inserir, e aqui, ó, já tem gráficos, né, que a gente está, já tem aqui, dispersão. Aí pode escolher o primeiro gráfico. Pronto. Você montou o gráfico. Rápido assim. Agora me respondam, o que é mais fácil analisar, pessoal? O gráfico ou a tabela? O gráfico, né? Então, já que é mais fácil, vocês acham que existe alguma relação entre notas e faltas? Sim. Que correlação que é essa? Positiva ou negativa? Negativa. Por quê? Porque quanto maior o número de faltas, menor as notas. Conseguem observar essa relação? Quanto maior, aqui estão as faltas, tá, pessoal? Quanto maior as faltas, menores são as notas. Mais próximas do eixo são as notas. Agora eu queria ensinar mais uma coisa para vocês. Essa foi a nossa análise visual. Agora, e se eu perguntasse para vocês o quanto que as notas influenciam na falta? Vocês conseguiriam me dizer? Difícil, né? Saber exatamente isso. Mas o Excel ajuda a gente a fazer isso. Ele pode elaborar uma equação para mostrar para nós o quanto que as notas em média contribuem para as faltas. Desculpa, o quanto que as faltas em médias atrapalham as notas. E você poderia até usar essa equação como aluno para saber qual vai ser a sua nota em relação ao número de faltas que você tem. Certo? Claro que tem um grau de confiança porque a gente está fazendo uma previsão, mas a gente pode fazer isso. Então, como que vocês fazem isso, pessoal? Clica em qualquer ponto de dados do gráfico. Vocês vão ver que quando vocês clicarem, eles vão ficar todos marcados assim. E aí você, depois que eles são marcados, clica com o botão direito e vem adicionar linha de tendência. Tá? Adicionar linha de tendência. Aqui ele vai mostrar várias opções de linhas de tendência diferentes. Vamos optar pela padrão, que é a linear. Mas o que é mais importante vocês lembrarem, pessoal? Exibir equação no gráfico e exibir valor de R quadrado no gráfico. Essas duas opções. Tá? Então deixa o linear, que é o padrão, e marca lá embaixo. Exibir equação no gráfico e exibir R quadrado no gráfico. Aí pode dar um fechar. Olha o que aconteceu, pessoal. Ele desenhou uma reta de tendência de queda, ou seja, indicando que a correlação realmente é negativa. Ao mesmo tempo, já que é uma reta e a gente está no plano cartesiano, essa reta tem uma equação. Vocês provavelmente tiveram isso lá em matemática. Ele já calculou qual é a equação para a gente. Então é 12 menos 1,06 vezes o número de faltas. Ou seja, é como se cada falta tirasse um ponto de cada aluno. Se a gente for fazer essa conclusão com a equação. Só que é óbvio que não é só falta que influencia na nota do cara. Então ele diz aqui, através do R quadrado, que 75% da nota é explicada pelas faltas. Então, nesse caso, eu, como professor na minha disciplina, quanto maior é o número de faltas, menor é a nota. Com uma correlação de 75%. Esse 0,75, né, representa 75%. Tá? Então, esse R quadrado ele é calculado em cima dessa reta que foi traçada no gráfico. Só por curiosidade, pessoal, essa reta que foi traçada aqui é a reta que mais aproxima todos os pontos que estão desenhados aqui. Então, sempre que o Excel traçar essa reta para mostrar a tendência, ele vai tentar desenhar a reta mais próxima de todos os pontos. Essa era a reta que tinha a menor taxa de erro. E o erro está explicado aqui pelo 0,75%. Tá legal? Tá, pessoal? Então, vamos voltar lá para o nosso exercício agora.
para ele. Tá lá. Mesmo diagrama de dispersão, mostrando que existe uma correlação negativa. Então, quais são as conclusões que a gente pode ter desse exercício? Bom dia, pessoal, tudo bem? Quanto mais faltas, menor a nota. E o quanto das faltas, das notas que é explicado pelas faltas? 75%. Então, esse é basicamente o uso que a gente vai ter. Agora vamos tentar, agora vocês vão jogar alguns exemplos diferentes aí.